Bom dia, crianças, tudo bem? Como vão? Vamos para nossa revisão? Prova de literatura amanhã tá tinindo. Olha só, o nosso conteúdo de literatura é o livro Hamlet. Às vezes eu me atrapalho escrevendo o livro Hamlet porque eu vejo outras traduções, né? Obviamente em outras línguas. E daí a maneira de escrever é diferente. Eu tava olhando uma tradução em francês, e daí, não que eu saiba ler francês, algumas coisas eu entendo, algumas coisas do espanhol, algumas coisas do inglês, mas eu gosto de ver outras referências, e daí a gente acaba que confunde meio que o jeito que escreve. Então, em português se escreve Hamlet, tá? O livro Hamlet, ele é de William Shakespeare, certo? Esse livro data, existe uma controvérsia, na verdade, a data desse livro. Porque o que acontece? É uma peça teatral, certo? E daí foram colhidos pedaços desses escritos do Hamlet em anos diferentes. Então, tem livros que datam de 1599, 1601, 1602, alguns narram 1606. Então, há uma confusão. O que acontece? A gente vê mais ou menos 1601, certo? 1601, 1602. O Hamlet foi escrito num período chamado Renascimento. O que é isso? O Renascimento vem de renascer mesmo. Lembra do período medieval? Onde quem comandava as coisas eram os grandes cavaleiros, né? Que governavam o país. Então, tudo existia debaixo da ordem dos cavaleiros. A lei, né, era regida por isso. Então, o comportamento era ditado por isso. Daí veio o Renascimento. O que é isso? É uma quebra, entre aspas, né, deste período. Então, no período medieval, valorizava-se muito a força, né? Por isso que era de domínio dos grandes cavaleiros. Já no Renascimento, valoriza-se a ciência, a inteligência, né? A sabedoria humana, o conhecimento em geral, né? Então, onde parte assim, aí nós começamos a nos afastar da brutalidade e da ignorância e partimos para uma coisa mais na conversa, mais educativa mesmo, tá? Então, tudo no período medieval era... Opa, caiu meu pincel. Tudo no período medieval era resolvido na guerra e na luta. No Renascimento, era na diplomacia. Só um minutinho, deixa eu pegar o pincel. E o que acontece? Esse período aqui foi o período de reinado da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth I, tá? Então, da Rainha Elizabeth I. Então, foi conhecido como um período elisabetano. A Rainha Elizabeth amava o Hamlet, sobretudo o Shakespeare, né? E suas peças teatrais, sobretudo o Hamlet, certo? Então, o que acontece na história do Hamlet? Então, só retomando. Hamlet foi um livro escrito mais ou menos 1601, 1612, vamos usar essa data como base, certo? É um livro que foi escrito num período denominado como Renascimento. Foi um movimento que aconteceu em toda a Europa, certo? Que rompia, entre aspas, relações com o período medieval, com a história medieval. Neste período valorizava-se a cultura, a inteligência, a educação. Com essa valorização da cultura, o teatro, né, teve seu momento de glória.
e como todo teatrólogo daquela época, um dos mais famosos e o que se tornou um teatrólogo famoso mundialmente até hoje foi o William Shakespeare. O William Shakespeare escreveu grandes tragédias, um exemplo é o Romeu e Julieta, certo? Mas, né, nós escolhemos falar sobre o Hamlet, certo? O que é que passa na história do Hamlet, queridos? Hamlet conta a história de um rei que foi assassinado. No início da narrativa, a gente não sabe quem matou o rei, né? A gente só sabe, na verdade, a gente sabe que o rei Hamlet, o rei morreu, certo? Então, morreu há mais ou menos um mês, quase 2 meses. Então, existe Hamlet rei, que é o pai, e existe o Hamlet filho, certo? A história conta, a narrativa retrata os movimentos e as ações do Hamlet filho. Essa história todinha de Hamlet é tão somente para falar de coisas muito importantes que perpassam nossa sociedade nossa sociedade até hoje, que é traição, ganância, luta por dinheiro, né? Então a gente vê tudo isso no Hamlet. Por quê? Porque o rei morreu e, de acordo com a história, quem matou o rei foi seu irmão Cláudio, o Cláudius, né? Cláudio, além de matar, então a gente vê traição neste assassinato e vê a ambição, né? Ele, além de matar, ele casa com a rainha Gertrudes. Quem que é Gertrudes? Gertrudes é a mãe do Hamlet filho, né? Que casou com um irmão assassino. E daí o Hamlet, o filho, começa a questionar a mãe o porquê desse casamento, a brevidade desse casamento, porque ela casou com o outro com menos de um mês que o pai dele havia falecido, e ele fala, olha, você nem esperou o corpo do meu pai esfriar, já casou, minha querida. E quer vir me dizer o que é que eu faço? Por que que eles têm essa discussão? Porque Hamlet, gente, o pincel resolveu não ficar quieto, caiu de novo. Porque Hamlet resolveu que ia mudar para outra cidade, né? Tudo muito assim, manipulado pelo Cláudius. Daí, um dos soldados vem o espectro, ou seja, o fantasma do rei. E pergunta, né, o que ele quer. E ele quase que começa a falar, mas acontece coisas e ele some. E daí, esse soldado vai e conta pro Hamlet, e Hamlet, né, dotado de curiosidade, também cheio de saudades do pai, querendo saber o que aconteceu de fato, vai esperar o fantasma do pai. O fantasma do seu pai aparece e conta para ele que foi assassinado, quem matou foi o seu tio e ainda pede vingança. Então, é um livro também que fala sobre vingança. Olha, incesto, que a rainha casa com o irmão do pai, ambição, crueldade, interesses e vingança. Então, é um tema de um livro que foi escrito no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, e que perpassa até hoje, porque a luta pelo poder, a luta pela ganância, faz as pessoas tomarem certas atitudes, né, que não é em concordância com o desenvolvimento humano, sobretudo social. O Hamlet, né, dotado de raiva, porque descobre que o pai foi assassinado pelo tio, né, decide armar uma cilada, digamos assim, para se vingar do tio. Neste momento, chega uma equipe de teatro. Quando chega essa equipe de teatro, ele faz a equipe ensaiar e encenar uma história em que o irmão mata o outro irmão e se torna rei, né?
Com isso, Cláudio fica muito incomodado e resolve preparar uma armadilha para Hamlet. Resolve que Hamlet viaje lá preparar uma armadilha. Hamlet descobre tudo isso, volta para sua cidade e acontece um duelo onde todos morrem. Como se deu esse duelo? Isso aí a gente só vai saber quando você responder a prova, porque você leu, né? Então, beijo, até a prova!